Oi, eu sou o Maxon. No programa de hoje eu vou falar sobre Alan Wake, por conta do recém-anúncio de uma remasterização de Alan Wake. Achei uma oportunidade muito devida, cabida, falar sobre Alan Wake. Nunca tinha falado aqui no canal diretamente sobre esse grande jogo de terror do 360, meu jogo favorito do Xbox 360, mãos dadas a Lost Odyssey, muito provavelmente, que já tem 11 anos mais de idade do seu lançamento e que ficou exclusivo do Xbox 360 por bastante tempo. E há uns anos que a Remedy, a produtora finlandesa Remedy, responsável pelo jogo, conseguiu a propriedade intelectual da Microsoft. O jogo ele foi produzido em parceria com a Microsoft Game Studios e ficou no 360. Depois foi lançado para PC, né? E agora está compatível com o Xbox One, o Series e tal. E essa remasterização vai ser lançada em todas as plataformas. Inclusive eu achei muito legal a forma como foi anunciado esse jogo num site chamado The Sudden Stop pelo próprio Sam Lake, que é o diretor e o roteirista do Alan Wake, né, um dos grandes nomes ali por trás da Remedy. E esse site, The Sudden Stop, nasceu como uma comunidade de Alan Wake, de apaixonados, de fãs por Alan Wake, então foi lá, uma cartinha do próprio Sam Lake falando sobre a importância da franquia, a importância do nome Alan Wake, de como a Remedy gosta, de como os fãs merecem essa retomada. Na real, assim, né, a gente teve uma grande retomada de Alan Wake faz pouco tempo, dentro do universo de Control, com aquela DLC maravilhosa, que o Alan Wake ele é uma figura central ali. Também um antagonista é o psicanalista das estrelas lá do próprio jogo, né, o Dr. Emil Hartman. Ele é uma monstruosidade dentro dessa DLC. Caso você tenha jogado Control, recomendo enormemente expandir esse universo, até porque teve a colisão, né, entre o universo de Control e de Alan Wake, e deixou por A mais B claro que se faz parte da mesma realidade, ou de outras realidades, realidades paralelas, né? O próprio jogo Alan Wake deixa claro que existe uma outra realidade criada por essa Dark Presence, né? Onde o próprio Alan Wake está por lá ainda. A gente não sabe, na real, onde ele está, se ele está na nossa realidade ou em outra, está aprisionado nesse mundo sombrio, ali embaixo de Cauldron Lake, que é esse lago vulcânico da cidadezinha interiorana de Bright Falls, onde o primeiro jogo se passa. Então, assim, foi uma ideia de falar sobre. Eu nunca tinha falado diretamente sobre Alan Wake aqui no canal. Escrevi lá no Twitter sobre a possibilidade e um monte de gente me escreveu, me incentivou, fiquei bem feliz. Então, cá estou. Essa remasterização que vai ser lançada para todas as plataformas, com os DLCs. Não sei se com o American Nightmare, não foi dito. A versão de PC foi lançada com o The Signal, The Writer, né, os DLCs do primeiro Alan Wake, que para mim são um ponto pináculo de Alan Wake, assim, um ponto áureo do jogo, o máximo criativo das capacidades, até porque, por mais que eu goste de Alan Wake, de tudo que ele diz respeito, que ele remete muito a duas coisas que eu amo, que é Stephen King e Twilight Zone, né? A gente tem dentro de Alan Wake Night Springs, que é a sua própria versão de Twilight Zone, aquela série lá dentro, em live action, né, para mostrar como a Remedy está sempre ligada a isso, a fazer filme, intercalar filme com jogo nesse aspecto, né? O Quantum Break foi o ápice da ideia, mas isso está ali, muito bem representado em Alan Wake também. A gente consegue assistir mini episódios em TVs espalhadas por Bright Falls conforme a gente explora e tenta entender o que está se passando, né? Porque o mote do jogo é que Alan Wake é um escritor muito famoso de romances de crime, de romances thrillers, suspenses e tal, e que está num baita de um bloqueio criativo, sem escrever nada há mais de 2 anos. E por mais que ele tenha tido um baita pesadelo no começo do jogo, depois ele vai passar umas férias com a esposa Alice em Bright Falls. Só que quando ele chega lá, ele descobre que, na real, a intenção do seu agente, Barry Wheeler, também seu grande amigo, era que ele passasse com consultas, né, com esse psicanalista, com o Dr. Emil Hartman e tal. E aí que acontece justamente essa transição, que fica o mistério desde sempre. Eles vão ali para essa cabaninha em Cauldron Lake, a Alice ela é sequestrada por essa presença sombria, passa a existir uma outra realidade, e o Alan Wake, onde é que ele tá? Ele tá mesmo em Bright Falls? Porque os cidadãos são tomados por essa presença, são os Takens, né? E eu falo nomes em inglês assim porque esse jogo não foi oficialmente traduzido para o nosso idioma. Não sei se a versão remasterizada será, espero que sim, porque é muito importante acompanhar a história
de Alan Wake, né? Até porque um dos coletáveis é extremamente interessante, é uma história que supostamente ele escreveu, ou está escrevendo, e que está se tornando realidade, né? Essas páginas desse romance que ele encontra e tal. Que diabos é isso? Não é um mero coletável, por mais que te tire do foco das cenas, né? É engraçado pensar que originalmente Alan Wake foi concebido como um jogo de mundo aberto, de exploração mais livre, e existe resquício disso, especialmente lá para a parte final, onde você inclusive dirige um automóvel. Mas foi, o próprio Sam Lake diz isso, né? Foi um desenvolvimento convulsionado, conturbado e tal. Levou mais de 5 anos para ficar pronto. Não deve ter sido fácil fazer esse jogo. Mas invariavelmente, no final das contas, ele é focado em narrativa. Ele não é necessariamente um horror de sobrevivência, né? Porque você não tem essa escassez de recursos, digamos. Né? Porque o jogo gira em torno de uma luta entre a escuridão e a luz. E a sua lanterna é seu melhor amigo. Então você precisa tirar essa presença sombria dos possuídos, dos Taken, para assim conseguir derrotá-los. E não só de pessoas de Bright Falls, também de objetos inanimados, tipo um guindaste, que é uma batalha inclusive bem interessante, ou de outros objetos, ou então de uma revoada de corvos, por aí vai. Então quando eu digo Stephen King é porque o Stephen King gosta de brincar bastante com a ideia do escritor, né, e do quanto as suas próprias obras interferem em sua vida e às vezes acabam tomando total controle. Não é o escritor que tem controle sobre o que ele cria, mas o contrário. Então tem muito disso em Alan Wake também. É bom falar um pouquinho sobre o American Nightmare, porque ele seria um desfecho da história. Os 2 DLCs mostram, e aqui eu vou contar um pouco do spoiler, né? Mais um convite ao debate com quem já jogou Alan Wake e tentar incentivar quem não jogou aí atrás, até porque o preço é irrisório lá no Steam de Alan Wake pelos e mais os 2 DLCs, caso você não queira esperar pela remasterização, que inclusive o próprio Sam Lake disse que os modelos de personagens vão passar por uma reformulação, ou seja, então não vai ser só um port para as plataformas novas, né? Um port para o PlayStation, que nunca chegou a essa plataforma, Alan Wake e tal. Mas a gente não sabe onde que está o próprio escritor a essa altura da história. Né? Num suposto Alan Wake 2, que eu imagino que agora seja um termômetro de vez para a gente ver acontecer. Né? Tanto se especulou por tantos anos de que Alan Wake 2 existiria, o próprio Quantum Break nasceu da ideia que foi descartada. E tal. Mas eu imagino que nunca estivemos tão próximo de um Alan Wake 2, né? E qual seria? Quais as possibilidades? Né? Ele tentando escapar desse lugar sombrio, lá nos confins de Cauldron Lake, ou de fato ele conseguiu fugir de lá 2 anos depois, como conta o American Nightmare e tal, e a própria Alice conseguiu realizar um filme sobre o seu esposo e tal. Possibilidades infinitas. Então assim, por mais que Alan Wake não seja revolucionário em nenhum aspecto, o seu gameplay assim, é muito focado em combate por vezes, tem até uma câmera lenta quando você desvia, e aí você tem que fazer uso das pilhas, que é um item muito importante para tirar a escuridão, seja de pessoas ou objetos inanimados. Ele faz essa mistura muito bem de uma série de TV antiga, por mais que seja num período contemporâneo, com os próprios FMVs que existe lá, né? Inclusive tem curtas para serem assistidos sobre Alan Wake, mas se eles forem para o lado das DLCs, que é onde de fato a criatividade do pessoal do Remedy aflorou, eu acho que a gente teria um novo Alan Wake verdadeiramente significativo, assim, com muito a dizer pro terror, não só para um adventure de ação, um suspense e tal, mas para o gênero especificamente de terror em videogame, né? Que vez ou outra apresenta ideias geniais, por vezes fumaça, que se dissipam, por vezes consistentes, que continuam aí e tal. Mas Alan Wake é um nome muito forte, tem muita gente que gosta muito, eu mesmo fico cada vez mais surpreso quando aparecem pessoas falando comigo sobre Alan Wake, pô, é meu jogo favorito, é isso, é aquilo. Eu não tinha ideia, na época não foi assim tão comentado, eu me lembro muito bem quando saiu, infelizmente, né? Mas agora é uma boa hora para se falar sobre Alan Wake, para conhecer Alan Wake, para retomar, resgatar Alan Wake. Faz muitos anos que eu não jogo, joguei mais de uma vez, tá? Que é engraçado porque o próprio Sam Lake diz que não deixa de ser um alter ego ali, que é muito pessoal essa história, das dificuldades de se escrever uma história e de como o mistério é importante. Nessa carta que o Sam Lake escreveu, ele botou ali umas aspas do Alan Wake que eu acho que sintetiza bem sobre o que se trata, que é, numa história de horror, as vítimas continuam se perguntando por quê, mas não pode ter explicação.
E realmente não deve ter explicação. Esse mistério insolúvel é o que fica mais tempo com a gente, é o que a gente vai se lembrar depois do fim. De fato, estamos a gente aqui mais de 11 anos depois conversando sobre Alan Wake. Onde será que ele está? O que será que aconteceu? O quão do Control vai de fato fazer parte de uma imaginária continuação? Então é isso, foi uma boa oportunidade para a gente conversar sobre Alan Wake. Conta aqui para mim o quanto você gosta do jogo, qual é o seu momento favorito da história. E é isso aí, valeu, tchau!